Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando da chave que abre as profecias. Quando nós temos um local fechado, para que nós consigamos abrir aquele local e ter acesso, nós precisamos de uma chave. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: porém tu, ó querido Daniel, fecha as profecias e coloca um selo às palavras deste livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. As profecias bíblicas, elas estão seladas ou estavam seladas. E existe um elemento que é a chave para a abertura do entendimento da profecia bíblica. Em várias partes da Bíblia, nós vamos encontrar o próprio anjo a fazer a menção da importância da mente, do entendimento da profecia. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz assim: aqui há mente que há sabedoria. Aquele que tem sabedoria calcula o número da besta, pois é o número de um homem e o seu número é 666. Então, vemos que para a compreensão da profecia bíblica existe e necessita-se um tipo de entendimento. Existe algo que nos dá o entendimento para a compreensão da Bíblia e para a compreensão da profecia. E quando vamos para Apocalipse, capítulo 17, a mesma expressão é repetida para nos ensinar a importância desse assunto. Apocalipse 17, versículo 7 diz assim: então o anjo me encorajou, dizendo: por que te admiras? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, para a compreensão da Bíblia, para a compreensão das profecias, nós precisamos de uma chave, precisamos de algo que abre o nosso entendimento para a compreensão desse assunto. Em Apocalipse 17, 9 é dito o seguinte: agora aqui há necessidade de sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Então, fica claro através desses textos da Bíblia e outros que para a compreensão da Bíblia nós precisamos da abertura do nosso entendimento. E quando nós estamos a falar da abertura do entendimento, é porque o entendimento pode estar fechado. Nós podemos ler a Bíblia e nunca chegar à compreensão do mesmo assunto. Então, quando o anjo em Daniel capítulo 12 disse para João fechar o livro, na realidade não é que o próprio livro estava fechado literalmente, mas é que o entendimento das pessoas com relação às profecias de Daniel não seriam compreendidos até que a chave fosse encontrada, a chave que abre a compreensão das profecias. Certa vez assisti uma entrevista de um homem responsável pelo Washington DC, a capital dos Estados Unidos, propriamente na Casa Branca. E ele foi conduzindo o jornalista por vários cômodos usando uma chave. E finalmente ele mostrou uma chave e disse: essa chave abre todas as portas da Casa Branca. Também dentro da Bíblia existe uma chave
que abre todo o assunto à compreensão do pesquisador humilde e contrito. Qual é o assunto, então, na Bíblia que abre o entendimento? O que temos na Bíblia que pode ser utilizado como a chave mestre, como a chave principal para a compreensão das Escrituras? Em Salmos capítulo 73, versículo 1, o autor do Salmo 73 nos mostra qual é a chave que abre a profecia. Salmo 71, versículo 73, versículo 1 a 12, e depois vamos ler o verso central, diz assim: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, porque por pouco não escorreguei, porquanto acumulava a inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crise e sofrimento e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doença como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar e, em seu orgulho, se vestem de violência. E Asaf continua fazendo sua reclamação, até que ele se pergunta no versículo 13: pensando dessa forma, em vão conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos em sinal de inocência? Qual foi então a chave que fez com que Asaf entendesse as coisas? Salmo 73, versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário, então compreendi o fim deles. Então, o santuário é essa chave que abre o entendimento das pessoas para a compreensão das Escrituras. E nós vemos claramente isso na história do movimento milerita. Até 1798, a Bíblia era um livro fechado para a maioria das pessoas porque eles não tinham a compreensão de um assunto. Qual é esse assunto? Daniel 8, versículo 13 a 14. Então ocorreu que ouvi um santo que perguntava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdade do sacrifício contínuo e a abominação desoladora? Até quando o santuário será desolado e o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serem pisoteados? A resposta é: então disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, o tema do santuário, o assunto do santuário é a chave que abre a Bíblia. O assunto do santuário é a chave mestre. Nós temos considerado o santuário como a nossa exegese. É o meio pelo qual todas as pessoas podem chegar à compreensão das Escrituras. E a história testemunha isso do ano 538 até 1798. O assunto das profecias bíblicas e da própria história da redenção não era compreendida por a maioria dos que Deus levantou para fazerem uma obra de reforma. Mas quando o assunto do santuário foi tomado no movimento milerita, novas luzes começaram a irradiar e novos deveres foram revelados ao povo de Deus, e tudo quanto estava até então oculto foi revelado e tornado claro para o povo de Deus.
E assim o povo de Deus chegou à compreensão do assunto do santuário. Então a pergunta, qual é a chave que abre a mente para o entendimento das Escrituras, ele alcança uma resposta simples. O santuário é a chave no qual os homens recebem o entendimento das Escrituras. E isso ainda pode ser compreendido claramente no livro do Apocalipse. Todo o Apocalipse, ele acontece dentro de um ambiente, dentro de um palco. Esse palco é o santuário celestial. Então, é através do santuário celestial que os seres humanos têm recebido luz e compreensão das profecias bíblicas e de toda a Bíblia no geral. Quando nós deixamos o santuário celestial, a verdade desse assunto, e começamos a considerar e dar prioridade a outro assunto, então verdadeiramente nós ficaremos em treva. Se nós queremos fazer uma comparação para percebermos as coisas, é só olharmos como se encontram as igrejas evangélicas protestantes que uma vez foram levantadas por Deus, que fizeram uma grande obra e hoje já não fazem nada por Deus. A resposta é simples, porque eles não têm a compreensão do santuário. E quando olhamos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o sistema de verdade que ela tem, a resposta é única, porque ela havia aceitado a doutrina do santuário. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando comparamos as pessoas, vamos ver que a diferença apenas é uma. Aqueles que vivem à luz do santuário celestial e aqueles que não vivem à luz do santuário. Então, Deus nos ajude e nos abençoe a usarmos essa chave para termos o entendimento da palavra de Deus e da profecia deste livro. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos o santuário, a sua obra, e usemos o modelo, nesse caso, o esquema que era utilizado, a maquete para a compreensão do santuário celestial, que é o santuário terrestre. Deus abençoe e amém.